Agora eu consegui. Vamos ver se Rafa aparece. Boa noite, Carolina! Menino, Conseguimos. conseguimos. Eu não sei, assim, acontecem umas coisas comigo no universo dos digitais que só acontecem comigo. Esse problema de eu ficava Comigo apertando em também. cima. Ah, então bom, não, Eu não sou a não única. uso a live pelo meu celular, porque o meu celular, mesmo novo, não consegue aceitar a live quando alguém me convida. Eu tenho que usar o de minha irmã. É uma loucura isso. Eu não consegui resolver esse problema ainda. Acho que é do Instagram, alguma coisa. Gente, que Imagina. Então, loucura isso, estamos com Rafael. o problema das lives. Pois é. Tá, Não sei o quê. temos, temos problemas. E a Valentina sempre me salva, porque ela sabe tudo, ela é a pessoa, mas dessa vez nem ela conseguiu me Olha para ajudar isso. aqui. Já estava desesperada. Mas olha, então, gente, vocês que estão acompanhando a gente aqui todos os dias, nós estamos fazendo essa semana toda, todos os dias a gente está fazendo uma live sobre pandemias. Cada dia a gente falou sobre um assunto. A gente começou falando sobre peste negra, depois fomos para a gripe espanhola, depois ontem nós falamos sobre todas as moléstias do século XIX, e foram muitas, né? E hoje a gente vai Verdade. falar sobre AIDS e ebola. Então a gente vai falar sobre essas duas é, epidemias, pandemias, né, que estão acontecendo mais no mundo contemporâneo, assim. E esse é o meu preâmbulo, Rafa. Gente, tem alguém aqui mexendo na sua luz, né? Vamos lá. Vamos lá, tá tudo certo. Nada que uma casa com cachorros não. É assim mesmo. Daqui a pouco aparece algum gatinho por aqui também. Bom, a gente Carolina, começa por ebola ou por AIDS? acho que a gente pode começar pela AIDS, até porque é um assunto mais Vamos começar denso, pela. para a gente problematizar mais, até porque demanda mais tempo. Ontem, foi até interessante, eu estava aqui analisando, a gente ter seguido essa ordem das doenças que a gente analisou ao longo da semana. Porque, de uma forma ou de outra, o panorama do descobrimento da AIDS, né, no século XX, na segunda metade do século XX, e também do ebola, dialoga também com esse contexto do século XIX. E por que esse contexto do século XIX é interessante para a gente entender esses panoramas existentes no continente africano. Primeiro, a gente tem que entender o continente africano em sua pluralidade do ponto de vista étnico, cultural, social e político. Isso era um ponto que um dos professores meus aqui na universidade batia sempre na tecla. Porque é muito comum as pessoas falarem África, 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 como se fosse só uma coisa. Pelo contrário, é um lugar extremamente diverso, com muitas riquezas, com uma cultura muito rica, com problemas sociais também, assim como outros lugares do mundo, né? E outro ponto interessante é que relendo alguns assuntos, alguns textos, alguns materiais sobre essas doenças, muitas coisas também dialogam com o panorama do ponto de vista social e ambiental que a gente tem hoje, principalmente quando a gente fala sobre a AIDS e depois sobre a ebola, sobre o ebola, né? Tá. Então, a gente falou sobre o século XIX, conversamos bastante sobre as moléstias e tudo, falamos sobre todo esse panorama amplo do ponto de vista das mudanças, do contato entre esse mundo cada vez mais conectado naquele período, seja pelas embarcações, seja inclusive pelas ferrovias na segunda metade do século XIX. E, entre outros pontos, a gente tem que destacar que o século XIX foi o século do imperialismo, né? Dos imperialismos existentes, Sim. em que diversas colônias marcaram aquele contexto do então continente africano. Eu estou aqui com a relação, acho interessante a gente falar sobre isso só de forma muito rápida, para perceber o ano que alguns dos hoje países, na época, se tornaram independentes. Por exemplo, a Somália se tornou independente em 1961, o Níger em 1960, o Sudão em 1951, o Egito em 1922, ficou muito tempo como protetorado inglês, a Bélgica tomou conta do Congo, né, teve toda aquele absurdo, as atrocidades que aconteciam e tal. A Namíbia, em 1990, só em 1990 que ela se tornou independente. E por que eu estou falando sobre esses panoramas do ponto de vista da complexidade política? Porque isso dialoga também com a forma em que os habitantes desses lugares lidavam com essas entradas de europeus e tal, e também com a conquista de áreas cada vez mais dentro do continente africano, de florestas e por aí vai, do ponto de vista de uma habitação, de uma exploração cada vez mais intensa. Então, esse panorama de Império XIX, de formação cada vez mais intensa das cidades,
A gente pode até lembrar do contexto escravista e tal, do tráfico que existia naquele período. Tudo isso vai ter impactos profundos no século XX. E aí que a gente contextualiza o HIV ou a AIDS. Antes de qualquer outra continuidade sobre esse assunto, é interessante falar que existem muitos estudos, estava até conversando com a Carolina mais cedo sobre isso, rapidamente, existem muitos materiais disponíveis online, principalmente no sentido científico, médico. A própria questão do surgimento da AIDS, apesar de já ter sido problematizada por estudos de Oxford, de outras universidades, ainda é um ponto bastante discutido e problematizado em diversas regiões do mundo. Então tem muito material. São doenças que já foram estudadas e continuam sendo estudadas constantemente, principalmente nesse momento das décadas de 30 e 40 do século XX. Então eu falei sobre esse preâmbulo do século XIX, sobre esse preâmbulo de transformações, de tensões políticas que marcaram todo esse momento, para a gente perceber que é essa realidade que margeia algumas regiões do continente africano nas décadas de 20 e nas décadas de 30 do século XX, onde acreditam que tenha surgido, né, os primeiros casos da mutação do vírus da AIDS em seres humanos. Né? O estudo do professor Stefan Cunha, que escreveu esse livro aqui maravilhoso, A História da Humanidade. É nesse livro que estão essas informações? É nesse livro que estão essas informações? Que tem essas informações. E também tem muitos artigos e tal, mas especialmente nesse livro ele vai fazer todo esse contexto. E eu já vou aproveitar que eu estou com ele em mãos para ler um trechozinho que eu achei bem curioso. Ele primeiro vai fazer uma introdução histórica sobre o contexto do século XIX, a questão dos chimpanzés e tal. Ele se desbruça sobre essa questão do ponto de vista biológico, desses vírus nos animais, ou seja, era algo presente em animais, em alguns tipos de chimpanzés, né, que nesses animais tinha um tipo de característica no corpo deles. Mas quando passa para os homens, esse vírus passa por mutação. E é isso que a gente conhece hoje como HIV, né, pelo menos nas fases do HIV. E ele vai entrar no século XVII, XVIII, vai falar sobre a chegada dos portugueses, e aqui ele começa a falar uma coisa muito interessante. Os chimpanzés visualizaram outro cenário no século XIX, com o fim do tráfico negreiro. Observaram invasões humanas pela retirada de látex e óleo das palmeiras, cada vez mais entrando nas florestas da região do Congo, do Zaire, do centro africano. Suas matas eram invadidas cada vez mais. Restringia-se seu território década após década. Os chimpanzés, no caso dos macacos, foram obrigados a recuar ainda mais para o interior das suas matas. As epidemias de malária, transmitidas pelos mosquitos, é recorrente. Além disso, todo esse contexto testemunhou também vítimas. Os animais, seus corpos eram destrinchados pelos facões e transformados em pedaços, cada vez mais procurados por esses homens. A jornada desses caçadores terminava nos mercados e vilarejos próximos. Retornando... Tá ouvindo? Travou, eu tô, mas as pessoas estão dizendo que travou. Você me escuta? Eu tô te escutando e te ouvindo bem. Eu também tô te escutando e te ouvindo bem. A gente vai citar depois o nome. Mostra, estão pedindo para mostrar novamente o nome do livro. A História da Humanidade contada pelo vírus. Tá, agora gente, eu vou desligar os comentários, porque às vezes eles pioram a qualidade da transmissão, tá? Verdade. Então aqui a gente está sem os comentários agora. Eu não sabia disso que você está falando, que é a primeira, né, vez que se teve contato, que se soube, né, da existência da AIDS, do HIV, foi nos anos 20 ou 30 do século XX. Né? Nunca tinha ouvido falar isso, para mim é uma informação nova. Olha que lindo, né? A gente está sempre aprendendo coisas. Mas faz todo sentido, né? Faz todo sentido. A partir do momento que a gente começa a invadir, mais uma vez aquela história, invadir a natureza, desbravar e, né, desmatar e entrar em contato com o desconhecido, a gente vai acabar trazendo para a sociedade vírus, bactérias novos e diferentes, né? Só para fazer um preâmbulo também, Rafael, estima-se hoje que 36,1 milhão de pessoas estejam infectadas em todo o mundo. Tá? Já morreram
21,8 milhões de pessoas por causa da doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. E 90% dos infectados vivem em lugares pobres. Né? Aí depois a gente vai falar um pouco de como é que o Brasil tratou a AIDS, porque acho que é muito interessante a gente fazer um Com paralelo certeza. em como o Brasil tratou a AIDS e como o Brasil está tratando a pandemia do Covid. Né? Mas só para Aproveitar a que gente você falar falou em sobre isso, números... Carolina, Oi. me lembra depois para a gente contextualizar para o panorama jovem também, principalmente na realidade de hoje, Sim, sim, porque os sim, sim, índices sim. estão crescendo absurdamente. Sim, é importante se dizer, gente, que a AIDS é uma doença que hoje em dia ela é administrável, ou seja, ela é uma doença que você consegue controlar, mas não tem cura para a AIDS, né? Não é porque as pessoas hoje em dia não morrem mais de AIDS que ela deixa de ser gravíssima, que ela deixa de ter um índice de contaminação alto, e hoje em dia está aumentando muito o número de adolescentes contaminados pelo HIV. Pessoas com 15, 16 anos que iniciam sua vida sexual e não tomam as devidas precauções e aí acabam se contaminando. Né? Então, é muito importante que as pessoas eduquem, né? Suas famílias passem essa informação adiante, porque ninguém está ileso. A doença está Verdade, aí, Carolina. vivíssima, e o número de contaminados está aumentando vertiginosamente. Né? Na época que eu estava dando aula, no momento eu não estou dando aula, na época que eu estava no ensino médio dando aula, em algumas escolas aqui de Salvador, eu prestava muita atenção na conversa dos jovens. E eu ficava assim, gente, que imprudência é essa? Né? Isso alguns anos atrás. Esse espírito de que tem remédio, não precisamos nos preocupar, vamos curtir a vida, etc. É, infelizmente, hoje uma realidade presente entre os jovens. E eu lembro aquilo que o nosso médico, o Drauzio Varela, fala diversas vezes, em diversas entrevistas, né? Que ele lembra, essa é uma questão para ser tratada muito cedo, né? Na Muito cedo. adolescência, né? Nas escolas, principalmente para as pessoas que não têm tanto acesso assim à informação de qualidade. Porque isso é um panorama também envolvendo o social muito forte. E é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, como você bem pontuou, é uma doença que até o momento não tem cura, apesar de ter um tratamento. Ó, aqui vou ler justamente um texto do Drauzio. Posso ler um texto do Drauzio? Pode. Eu sou fã do Já Drauzio gosto de Varela. Eu também. O Brasil adotou uma política de tratamento da doença que privilegiou o acesso gratuito à medicação antiviral. Com a receita médica na mão, o doente vai a um posto, retira os remédios prescritos com o mínimo de burocracia possível. O tempo demonstrou o acerto nessa medida. O número de internações hospitalares diminuiu e a mortalidade despencou. Provavelmente também houve queda nos índices de transmissão. Hoje, a comunidade científica internacional, a Organização Mundial de Saúde, reconhecem que o Programa Brasileiro de Tratamento como o mais avançado do mundo, um modelo para todos os outros países em desenvolvimento. O livre acesso à medicação fez desaparecer da imprensa e do convívio social os doentes com o rosto encovado e as manchas na pele, a imagem da AIDS em fase mais avançada. Então, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente conseguiu ter um comportamento científico muito grande entre os primeiros casos, né, assim, noticiados dessa etapa mais contemporânea, sem ser nos anos 20 e nos anos 30, da doença no mundo, né, que foi no início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, já em 1995, não, em 1987 já foi aprovado o AZT, o que mudou completamente o panorama da doença, né? Olha só, gente, entre a doença começar a bombar, foi no início dos anos 80, 7 anos depois já trouxeram ao mercado com aprovação o AZT. E em 1995 surgiram os inibidores de protease, que são um novo tipo de droga que inibe a propagação do vírus, ou seja, a doença a partir desse momento passou a ser controlável. Mas ela não deixa de ser contagiosa, ela não deixa de estar aí, ativa e viva. Tanto que realmente o índice entre os adolescentes no mundo aumentou 32%. Exato. Ou seja, é algo presente, né? A gente não tem como negar isso e tem que constantemente falar, principalmente entre os jovens, já que o número aponta para isso. Só para fechar aquela questão do professor Stefan Cunha, né, da década de 30, é justamente nesse momento que ele aponta, né, que esse contato
entre as carnes dos chimpanzés que eram vendidas, comercializadas, entra provavelmente uma possibilidade com a mutação nos humanos. Aí ele fala aqui, isso aconteceu em diversos momentos, né? Iniciou-se ao redor da década de 30. Todas essas informações são referenciadas. Da década de 30 até a década de 50, 60, 70, 80, acredita que esse vírus continuou circulando nessas comunidades, entre os mercados, entre as pessoas, até conseguir, em um panorama muito mais amplo, já estamos falando do século XX, uma dimensão a nível internacional, né? Rotas de navio, comércio e tal. Alguns autores apontam que primeiro o vírus chegou no Haiti, depois foi para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos para o Haiti. Os primeiros casos começaram a chegar nas décadas de 80, e todo mundo foi pego de surpresa, Carolina. Né? Porque ninguém sabia, as pessoas começaram a morrer de forma inesperada, problemas no pulmão, né? Cânceres apareciam, a imunidade cada vez baixando, as pessoas emagrecendo muito rápido, todo mundo pego de surpresa, e quando foi descoberto, lá na década de 80, foi aquele verdadeiro pavor que foi instaurado em um momento, ainda com muitas incertezas. Hoje em dia a gente vive em outro panorama, evidentemente, mas eu estava vendo, inclusive depois eu vou tentar disponibilizar, vou tentar postar, algumas reportagens, algumas propagandas do período. A música de fundo que colocava para falar sobre a AIDS era aquela música de filme de terror, né? Porque era algo tão desesperador, né? Era noticiado, era colocado como uma grande peste do século XX. Porque muitas você pessoas veja que veio depois, né, de 1968, os anos 70, aquela liberação louca, os hippies, né, os Beatles, gente, todo mundo, amor livre. Logo, pumba, início dos anos 80, chega a AIDS para cortar o barato de todo mundo. Ou seja, toda essa liberdade, essa né? Auto você poderia ser, se sentir e exercitar essa liberdade ou não. Mas essa vida louca e solta veio logo assim, pumba, 2 décadas de liberdade já veio logo ser limitada de uma maneira muito violenta com o surgimento da AIDS. E assim, durante muito tempo se achou que era uma doença só de homossexuais e logo se percebeu que não. Né? Muitas Hoje em mulheres dia, passaram a maioria dos casos são heterossexuais. E mulheres também, né? E mulheres, cresceu muito. O próprio Drauzio fala sobre isso, que o número de mulheres cresce em uma escala... Impressionante isso, né? Exatamente. É uma realidade muito tensa nesse sentido. Tá me ouvindo? Tua voz ficou um pouco lenta. Perfeitamente. Não, estou te ouvindo super bem. Super bem. Tem um outro trecho que eu destaquei aqui, só para contextualizar também, que é um artigo que eu achei bem interessante, que vai dialogar com essa questão. Aqui, em conjunto com a literatura de viagem colonial mais antiga, já repleta de imagens. Isso aqui é sobre a questão da imagem que o próprio continente africano, que essa questão do vírus da AIDS, acabou tendo nas décadas seguintes. Porque nos anos seguintes, nos estudos, nas pesquisas que eram feitas, começou a se atribuir muitos males àquelas comunidades, àquele contexto africano. E nesse artigo vai discorrer muito bem sobre isso. Em conjunto com a literatura de viagem colonial mais antiga, isso do século XIX e tal, já repletas de imagem do apetite sexual, lascívio e tal, o racismo científico, esse é um ponto muito interessante para a gente falar, do século XIX, acarretou uma fascinação com essa ciência ligada àquela questão do continente africano e os males que causou nas décadas seguintes. Aí continua falando, né, sobre as experiências, as pessoas que eram levadas, retiradas do continente africano para passar por estudos na Europa e tal, isso no final do século XIX e no início do século XX. Tudo isso também contribuiu para um imaginário muito negativo sobre esse contexto e que hoje em dia a gente sabe, respaldado do ponto de vista científico, que é uma realidade muito mais ampla, muito mais problemática do que essas visões carregadas de muito preconceito e, evidentemente, que de uma ideia muito eurocentrista sobre o problema, né? Que é um problema muito maior do que aquilo que se explicava. E eu estava lendo uma coisa no site lá da Organização Mundial de Saúde que eu queria ler para as pessoas, porque a gente está vivendo um tempo, nós vivemos hoje uma época onde nós temos todas as condições possíveis e imagináveis para que epidemias e pandemias surjam e se proliferem com sucesso, né? Então é o seguinte, as grandes movimentações dessas populações espontaneamente, viagens de lazer ou a negócios,
ou induzidas, guerras, secas ou catástrofes ambientais, aumento das doenças pela maior exposição de grupos específicos ou de situação de risco, como institucionalizações em prisões, asilos para idosos, orfanatos, migrantes e em escolas, as populações de rua e também aquelas em condições de moradia precária. Mudanças ecológicas intensas e rápidas relacionadas ao desenvolvimento econômico e industrial. E diminuição constante do suporte social, aumento do desemprego e urbanização desorganizada. Ou seja, cria-se um cenário para que realmente qualquer epidemia, qualquer pandemia encontre um terreno fértil aí para crescer e invadir mundo afora, né? É a Ainda nossa mais no situação, né? cenário do social já fragilizado, né? Como a gente citou ao longo de todas essas lives. E isso marca muito bem o panorama das décadas de 80 e das décadas de 90, falando sobre a realidade brasileira e lembrando de todo o histórico exemplar do professor, do médico, né, Drauzio Varela. Quando ele começa a visitar os presídios e ver essa realidade caótica que existia entre aqueles homens, né, e a disseminação do vírus, né, principalmente por conta do uso de drogas, ele vai pontuar isso em algum dos seus estudos, né, as campanhas que são feitas ainda nesse momento, dentro dos presídios e tal, e depois nos anos seguintes, vai ajudar a melhorar, evidentemente, esse quadro. Né? Mas é um ponto interessante para a gente destacar como essas questões, do ponto de vista social e do ponto científico dos vírus, estão diretamente interligadas. Não no sentido de exclusividade, mas no sentido de que algo, né, toca nesse panorama, que é muito mais amplo. O Drauzio Varela, em diversos momentos, vai falar isso, inclusive em 2 palestras ele toca esse assunto, como foi difícil o seu início, né, na área médica, trabalhando com o tema, entrando nos presídios, falando com os médicos. Ele fala que, achei super interessante, que em algumas das suas palestras, em algumas das suas falas, ele tinha uma recepção melhor e perguntas melhores feitas pelos presidiários do que pelos próprios médicos daquele contexto da década de 80. Que interessante, né? Olha só. Né? Para a gente perceber as pessoas, no caso desses presidiários, esses homens, ou no caso dessas mulheres, que estavam vivendo e passando por esse problema, um surto que era uma realidade naquele contexto, né, tinham um interesse, uma sensibilidade ainda maior sobre algo que, para algumas pessoas, por diversas questões, ainda não era tão visto assim com a importância que o Drauzio colocava na década de 80. Então, é um ponto para a gente observar. Essa palestra está disponível no YouTube, falando sobre a história da AIDS no Brasil. Né? A gente sabe que depois do final da década de 80, como você bem pontuou no início, o remédio, a ZT, o teste do HIV, naquela época, quando foi descoberto, na década de 80, não tinha como se fazer o teste. As pessoas ficavam doentes e morriam. Eu posso te dizer por uma experiência pessoal, meu irmão faleceu de AIDS nos anos 80. Mas que ano o Guilherme foi diagnosticado com AIDS? Aquela pergunta, ajuda dos universitários. Não, foi bem mais cedo. Foi em 84. Em 86, minha mãe já tá falando. Tinha, 86, ele fez o teste. Ele fez o teste, meu irmão teve um aneurisma, ele foi hospitalizado para se tratar desse aneurisma e durante essa internação a gente descobriu. Ele operou do aneurisma, ficou ótimo do aneurisma, mas a gente descobriu que ele tinha AIDS. E aí foi assim uma luta, né? Porque havia um preconceito enorme sobre a doença, é muito dramática a situação das pessoas que tinham HIV, e eu posso dizer porque eu vivi isso na minha pele. O meu irmão, a gente não contava para as pessoas, ele não queria que as pessoas soubessem. Ele sobreviveu 7 anos desde o momento que se descobriu que ele estava contaminado, até o momento que ele faleceu. Mas assim, a minha experiência com meu irmão foi assim, em algum momento ele se cansou. Ele desistiu, ele falou, chega, muito sofrido, aí não tem o remédio é caro, é isso, aquilo, uma série de complicações. E meu irmão, acho que ele realmente desistiu. Tanto que meu irmão era homossexual, e estava casado na época, e o parceiro dele segue muito bem até hoje, tá ótimo, e atuante, trabalha, tem a vida dele. Então, assim, eu posso dizer, porque eu senti na pele o quanto o preconceito foi determinante para a sobrevivência das pessoas que já estavam contaminadas e o quanto atrapalhou também, né? Porque foi muito sofrido. Na época era uma doença assim, era um selo, um atestado de morte. Uma vez que você estivesse contaminado, você iria morrer, acabou, não há discussão. Assim,
era um fait accompli, como dizem os franceses. E foi Exato. uma experiência bem difícil, né? Eu diria assim. Então, foi bem complicado. E senti nele, né? Porque eu via nele o quanto isso tudo para ele era sofrido. Morreu aos 29 anos, uma pessoa super Sentimentos. jovem, muito inteligente e sofreu muito, assim. E ele, como se entregou, Imagina. realmente, ele, quando faleceu, estava com todos os sintomas da doença. Imagina, ele tinha 1,87 m, ele estava com 49 quilos. Ele teve aspirina, foi realmente, foi muito dramático para a família toda. Então, não é brincadeira essa doença. É outra coisa que, assim, as pessoas levam, assim, um pouco na flauta, porque hoje em dia é uma doença controlável, mas, gente, é uma doença terrível. É uma doença, como o próprio Drauzio fala, né, que ele viam os primeiros doentes, nós não sabíamos muito bem como tratar, eles tinham a primeira rodada, né, das doenças, e aí vinha a segunda, vinha a terceira, na quarta já não tinha mais o que fazer, né, porque é uma doença que é destruindo a sua capacidade as suas defesas, né? A capacidade imunológica. É assim que fala? Estou falando errado. Não sei. Exatamente. É. Exatamente. Certíssimo. Você perdia condições de se proteger e de lutar contra qualquer doença que surgisse. Então, Nas não é entrevistas uma da época brincadeira. mostram muito bem esse panorama, né? As imagens que eram divulgadas, as entrevistas que foram feitas. Eu cheguei a ver 3 ou 4. Uma da França, da década de 80, uma do Fantástico, de 30, 40 anos atrás, que está disponível até no YouTube, e tem outra dos Estados Unidos. A forma que era divulgada, a forma que era mostrado os pacientes e a velocidade, Sim. né, que o pegava no corpo, levando evidentemente à morte. Tem um Você sabe filme aquele muito... filme do com Matthew McConaughey, que é um filme Exatamente. baseado em fatos reais, que ele é um Clube de cowboy Compra Dallas. norte-americano. Como é que chama? Não é esse? Não sei, como que chama, Rafa, o nome? Clube de Compra Dallas. Exatamente. Clube de Compra Dallas. Gente, quem não viu tem que assistir. Primeiro trabalho dele, acho que foi aí que ele fez um flip. Não, Ele mostrou incrível. para todas as pessoas o quanto ele é um excelente ator, né? E ele é um cara que se descobre contaminado, se descobre doente de HIV. Ele Uhum, vai e ele entra numa luta, dizer, gente, o Estado tem que ajudar as pessoas, porque até então o Estado não ajudava. Eram os párias, eram os excluídos, eram as pessoas que a sociedade queria desaparecer, esconder embaixo do tapete, que eram as pessoas verdade. contaminadas. Portanto, a sociedade não se sentia na obrigação de cuidar daquelas pessoas. Eram sub-humanos os contaminados por Uhum. AIDS. E ele descobre uma maneira, não sei, eu não me lembro exatamente do filme, mas, gente, assistam, Clube de Compras Dallas. E ele acaba mudando a legislação norte-americana e passa todos os doentes, a partir de um determinado momento, uma determinada data específica, que eu também não sei qual é, a receberem tratamento gratuito pelo Estado norte-americano. Lá, então, passou a ser lei. Né? E é muito interessante porque você vê a luta, como ele fazia Não, para aquele ajudar as filme é pessoas. surpreendente. Eu adorei, tem uns 2, 3 anos que eu assisti aquele filme, acho que 2 anos. Né? E, É, inclusive, dialoga também aquele contexto que começam a introduzir no sistema, na época, o medicamento, o AZT, que o próprio Drauzio fala que na época a dosagem era muito alta, era uma coisa absurda, que causava, inclusive, mais problemas para as pessoas ainda, porque sim. já estavam enfraquecidas. Hoje em dia, essa é uma questão mais para o lado médico, biológico, mas lembrando o que Drauzio falou, existe todo um coquetel, evidentemente, uma medicação muito mais controlada para tentar equilibrar essa realidade do paciente. Mas na época não tinha isso. E no Não Clube de tinha. Compra Dallas, ele vai falar sobre isso. Como as pessoas começam a tomar o remédio, ficando, inclusive, mais doentes. E a luta dele para encabeçando, né, todo esse aparato é realmente algo incrível. E a Não, uma atuação já é figura. uma outra joia Atuação à brilhante. parte. Uma figura de uma importância incrível. Eu acho que no cenário norte-americano houveram duas pessoas, né, que tiveram uma importância determinante para a informação, gente, porque as doenças e qualquer outra situação a qual nós somos acometidos, se você vem com isso sem informação, você não tem como debater, como se posicionar, ou até como argumentar, ou até como se proteger, né? Então, acho que Exato. ele e o Milk, que é outro filme maravilhoso, que quem fez foi o Champagne, que ele conta a história, Maravilhoso. né, de um deputado de São Francisco, que ele era um ativista, né,
pelos direitos homossexuais e pelos direitos também das pessoas que estavam contaminadas pelo HIV. Mas são, assim, duas pessoas que tiveram uma importância muito determinante no cenário norte-americano para que a doença passasse a ser levada com mais seriedade e para que a informação chegasse de maneira correta à população. Porque, gente, informação é uma puta arma que nós temos e que tem que ser usada a nosso favor, em qualquer situação. Por isso que a gente fala assim, tem que procurar informação em sites sérios, né, Rafa? Tem que, você Exato. falou, eu peguei esse livro, tudo que está aqui está embasado em estudos, em análises, quer dizer, a gente está muito preocupado em não passar nenhuma informação Com certeza. errada para vocês, né? Porque a gente também acha muito importante a gente ter informação, né? Então, a gente Ainda mais por conta da seriedade da pauta. A gente está falando de Sim. doenças, né, de pandemias, de epidemias, e lembrando que sempre que é uma área de constante revisitação. As pessoas pesquisam, repesquisam, novos estudos são publicados. Os jornais médicos não param de ter atualizações do ponto de vista dos estudos relativos a essa doença, né? Olha o coronavírus agora que a gente está acompanhando de forma mais perto, né, de forma mais constante. Mas a mesma coisa com as outras doenças. Em especial ao longo do século XX, da segunda metade do século XX, com o desenvolvimento das ferramentas do ponto de vista tecnológico, científico, laboratorial, etc., DNA e tudo. Essas pesquisas sobre a origem do vírus do HIV e tal, da AIDS, né, só foi possível, evidentemente, graças ao mapeamento de todo esse histórico do ponto de vista, evidentemente, biológico, científico. Isso no século XIX não seria possível. Não seria possível. E sempre gente com interesses muito estranhos envolvidos em qualquer coisa. Por exemplo, a África do Sul, né? A África do Sul tem uma situação, uma posição muito polêmica no meio da história da AIDS. Porque durante muito tempo parecia que a AIDS não acontecia ali dentro. Né? Era um caso isolado aqui, claro que eram subnotificações, né? Porque a AIDS, quando explodiu, explodiu no mundo inteiro. Mas há várias razões, há várias explicações. Na verdade, não são nem explicações, há várias especulações de por que na África do Sul levou tanto tempo para assumir, gente, a AIDS existe, esse vírus rola por aí, você, por favor, precisa usar proteção quando você estiver fazendo sexo, não faça sexo sem camisinha, pratique sexo seguro, né? Dizem que eu me esqueci o nome do presidente da África do Sul agora, nessa época, né? Que foi o protagonista dessa polêmica toda. Que ele, por razões econômicas, que o Estado não queria arcar com as custas de tratar e de distribuição do remédio para a população contaminada. E olha só, em função de um gesto político, um governante deixou de proteger toda a população de um país inteiro. Ele foi obrigado, gente, assim, contra fatos não há discussão, né? Houve um momento que não dava mais como para ele tirar o corpo dele fora. Eu vou ver se eu lembro do nome dele aqui, porque eu escrevi. Mas é que a gente vai falando, né, Rafael? Aí eu me atrapalho. Sim, pô. Não, mas é um cenário muito tenso, como você falou, né? Essas décadas de 80 e 90, principalmente nesses países, né, do continente africano, vivíamos um verdadeiro clima de tensão constante. Não só na África do Sul, como em outros lugares também, né? O próprio cenário do apartheid e tal, depois, né, tudo isso marca muito bem o momento, e a questão de uma imagem. Ninguém queria, de uma forma ou de outra, ficar marcado por estar com surtos, né, ou com números cada vez maiores de HIV. Ainda mais por conta do cenário de incerteza que estavam imersos essas regiões, né? A política, a ciência, né, e a biologia, de uma forma ou de outra, de uma certa forma, em especial no XIX do século XX, caminharam de mãos dadas em muitos momentos. Diversos projetos políticos, de uma forma ou de outra, bebiam nesse arcabouço científico, nesse arcabouço biológico, para tentar explicar as suas ações. E é claro que as intenções, como você bem falou, por trás disso, em diversos casos, não levavam em consideração a realidade social ou as necessidades do povo. Eu até estou falando sobre essa história da África do Sul, não é para pontuar o que aconteceu naquela época em relação à AIDS. Claro que também, mas é para dizer, gente, que os interesses são diversos, eles existem até hoje. Né? Eu não narrei essa história da Organização Mundial de Saúde sobre como hoje em dia vivemos todos num campo muito fértil para que qualquer epidemia se prolifere, porque de fato é isso, a gente vive num mundo de, quer ver assim, a hegemonia da cultura de mercado.
né? Quando acabou, até uma coisa política interessante, quando acabou a polarização, né, da União Soviética e os Estados Unidos, quando acabou a Guerra Fria, teoricamente, hoje em dia, todo mundo é capitalista, o tráfego de Sim. ir e vir, gente, ficou infinitamente maior. Ou seja, as chances de proliferação de qualquer doença, hoje em dia, são muito maiores, né? Então, a gente tem que ter a consciência de que vamos lidar, espero eu não tão em breve, mas seguramente vamos lidar com outras pandemias no futuro da humanidade, né? E a gente tem que E estar preparado. não é nem para a gente entender isso no sentido mais de surpresa, porque Exato. provavelmente é o que vai acontecer. Os estudos ao longo dessa semana, diversas notícias falaram sobre isso. E cada vez no espaço de tempo mais curto, né? Porque nesses últimos 10 anos, de 2000, nesses últimos 20 anos, de 2000 a 2020, uma série de epidemias, né, circularam pelo mundo, né? Gripes cada vez mais fortes, mais Uma potentes, né? gripe O que que ninguém indica uma fala problemática muito. maior. Exatamente, é aquela gripe de Hong Kong. Lembra que eu te falei sobre ela? Ela Sim, foi você no me final falou, na dos nossa anos primeira 60, conversa. 68, Uhum. 70. Matou mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo. E, Imagina. e ninguém fala muito sobre isso. Quer dizer, então, a gente está convivendo de uma maneira muito mais próxima do que todos nós hoje em dia temos consciência, ou de que todos nós gostaríamos de assumir, né, a consciência, com esse tipo de situação. E a gente tem que tomar uma Exato, Carol. atitude para a gente Exato. poder se defender, gente, porque todos nós estamos, né, é, em perigo e, evidentemente, como sempre, como a gente está falando desde a Idade Média, os menos privilegiados, as pessoas em situação mais vulnerável, estão sempre em situação de maior risco. Né? A gente precisa entender que a gente tem que lutar por uma sociedade melhor para todos, né? Porque isso independente de regime de governo, gente, eu não sou uma pessoa política, eu sou apolítica mesmo, mas eu acho que nenhum regime político foi bom para nós, povo, sabe? Não foi comunismo, não foi capitalismo, não foi socialismo, não foi parlamentarismo. Todos os governantes decepcionaram sempre os seus povos, entendeu? Eles nunca pensaram no povo. Nunca, nunca. Todo mundo na ganância de ganhar mais dinheiro, sabe? E deixaram todas as nações, todas as culturas sempre haver navios. Eu sou quase uma anarquista, talvez, né? Eu poderia dizer assim. Mas eu acho Verdade. mesmo, entendeu? Diferente do... Vem governo, vem regime, muda. Você olha os ditadores em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Também abandonaram, sabe? As suas populações lá. Ninguém nunca cuidou de ninguém, ninguém nunca cuidou das pessoas, das suas nações. Sempre eu acho, na minha ingenuidade aqui, eu não sou uma pessoa muito culta, preciso estudar mais, preciso me informar mais, mas eu sinto que sempre rolou um abandono geral e ninguém nunca cuidou das suas populações mesmo. Nunca, O que historicamente mais, falando. o que mais me intriga, cara, o que mais até me assusta, é que, claro, que a gente tivemos ao longo da história alguns pontos importantes do ponto de vista de mudanças, né, do cenário político e tal, revoluções marcaram a história da humanidade, mas a persistência, a continuidade de alguns privilégios, de algumas situações, das mais diversas, marcam também tudo isso. Temos Sim, muitos estudiosos, temos muitas pessoas que falam. Isso é um assunto muito complexo, é um assunto para 4 ou 5 lives, mas é muito legal para a gente perceber como existe um mecanismo, né? é Se eu mesmo. puder simplificar de forma mais objetiva, um mecanismo de sustentação desses panoramas, né? Temos momentos de rupturas, de transformações significativas nas mais diversas realidades, mas, por outro lado, surgem outros personagens, outros sistemas ou panoramas que, de uma forma ou de outra, dialogam com a permanência ou a persistência de determinadas situações que representam privilégios ou status para alguns grupos. É claro que muitas conquistas ao longo de um panorama histórico foram feitas. Mulher, direitos civis, né, o fim da escravidão, e por aí vai. Mas uma série de Mas não outras é nada mais do persistências. que obrigação, né, gente? Uma sociedade que se propõe a evoluir, caminhar para frente, isso não faz mais do que obrigação. Reconhecer os Exato. direitos, lutar contra desigualdades, isso é a nossa obrigação, né? Como povo, como cidadão, como indivíduo. Então,
É muito interessante, isso é filosoficamente, se não é nem historicamente, a gente é uma questão filosófica de entender por que sucessivamente nós somos acometidos, arrebatados por essas situações da qual a gente não tem o menor controle. Né? Você vê como é que o Brasil pode ter se posicionado tão bem diante de uma epidemia como a AIDS, e agora a gente está aqui sem saber, gente, um caso reconhecido, registrado por minuto no nosso país. Imagina. Sem falar das subnotificações, eu estava vendo Sem isso na semana falar. passada. É um número absurdo. Amanhã a gente Inclusive, tem que falar sobre colocaram um isso, gráfico. né, Rafa? Amanhã, como a Vamos gente vai falar falar só sobre as sobre as epidemias epidemias. e pandemias brasileiras, vamos falar muito sobre isso, para a gente tentar estabelecer um paralelo, porque é louco, o número de subnotificações deve ter É crescido absurdo. loucamente. É. Não, estavam analisando o número de mortos, por exemplo, de tuberculose, doenças respiratórias nos 2 últimos anos para esse início de ano de 2020. É quase que triplicou em algumas cidades. Esse número triplicado representa, evidentemente, algo ligado. E olha que eu Eu sou tenho um leigo na área de número. biologia. Eu tenho um número. Até junho do ano passado, as pessoas que morriam com síndrome respiratória aguda foram 317 pessoas com, E né? nesse ano, Assim, lá no cartório, o óbito, pessoa morreu por isso. Até hoje, agora são 6.792 pessoas. gente, isso não é contabilizado com Eu tenho um coronavírus, número. né? Mas porque as pessoas não fizeram o teste, não sabem se de fato estão com coronavírus ou Exatamente. não. Mas isso é só um exemplo, né? Uhum. Isso é só um exemplo, isso é um número que está aí. Eu peguei esse número no site da UOL, tá? Pessoas com Uhum. síndrome respiratórias agudas, e o quadro do ano passado, nessa mesma época, e o quadro esse ano, agora, o número de mortes com registro e a causa morte sendo síndrome respiratória aguda. Então, Imagina. isso porque eu não fui pesquisar muito, né? Passei ali, olhei, vi, achei esse número, confirmei e falei, bom, realmente é uma coisa relevante. Acho que a gente, até hoje, mesmo, vamos falar um pouquinho do Ebola, porque só faltam 15 minutos. Agora que eu percebi do horário. A A gente se gente está empolgou. viajando. Deixa só eu falar aqui uma coisa sobre o Ebola para a gente ter um O preâmbulo. preâmbulo. Gente, o Ebola é um dos vírus mais violentos, tipo, um negócio, papo Letais. seríssimo. É assim, se contraído, o Ebola é uma das doenças mais mortais e letais que existem no mundo. É um vírus altamente infeccioso que pode matar até mais de 90% das pessoas que o contraem, causando, por isso, pânico nas populações infectadas. A primeira vez que o vírus Ebola surgiu foi em 1976, em surtos simultâneos em Nazara, no Sudão, e em Yambucu, na República Democrática do Congo, em uma região situada próximo ao rio Ebola, por isso dá o nome à doença. Exato, Ebola. Morcegos frutíferos são considerados os hospedeiros naturais do vírus Ebola. A taxa de fatalidade do vírus pode superar 90%, dependendo da cepa. São 6 tipos de vírus, né, que estão ativos, sendo que 5 são perigosos ao homem, um não é. Mas, por exemplo, é um dos vírus que ataca animais e seres humanos igualmente, né? Isso é interessante também observar. Estima-se que até janeiro de 2013, mais de 1.800 casos do Ebola tenham sido diagnosticados e quase 1.345 mortes registradas. É uma doença que fica incubada até 3 semanas. É uma doença que, mesmo a pessoa morta, as O secreções cadáver. assim, da pessoa. Voltou. Cortou e voltou. Cortou e voltou. Mas eu ouvi a parte das secreções, os mortos. Importantíssimo que uma pessoa, mesmo curada, vamos supor que você se contamine do ebola, você sobreviva. E você, a gente sobrevive. E a gente vai ter uma relação sexual. Até 3 semanas depois da pessoa estar curada, o esperma dela ainda é contagioso. Olha só que loucura. Olha que vírus É uma louco. loucura. Uma loucura. E o surgimento dela também estava imerso nesse ar de incerteza nas décadas de 70, 80, nos primeiros casos, né, que foi um pouco antes do HIV.
as pessoas começaram a morrer, ninguém sabia qual era a causa da morte, etc. Até os primeiros estudos serem feitos e diagnosticado realmente a causa. Mas foi uma muito próxima, esse paralelo do HIV, né, da própria AIDS, né, ligando também esse contexto social e ambiental de algumas regiões do continente africano. Como você bem pontuou, do Congo. Exato. E dizem, Rafael, que ela só não foi mais avassaladora porque as pessoas morrem muito rápido. Porque eu posso estar contaminado... Essa parte eu não tinha visto. Para mim é novidade. Assim, as pessoas podem contrair o vírus, enquanto elas estão com o vírus incubado, que pode durar até 3 semanas essa incubação, elas não são... elas não contaminam outras pessoas. Elas contaminam naquele período em que o vírus aparece, ou seja, que ele se manifesta e você começa a ter os sintomas. E entre você começar a ter os sintomas e você morrer, são no máximo 72 horas. Nossa, só as pessoas que são tratadas logo de imediato, né, especificamente, porque não há um remédio contra o ebola. Você vai administrando, vai hidratando, vai tratando as outras, porque vai provocando falência renal, vai provocando outras doenças, né, no corpo. E se você consegue tratar essa pessoa nas primeiras 15 horas, nas primeiras 20 horas, ela tem maior chance de sobrevivência. Se não, ela morre em 72 horas. Por isso, só por isso, ela não é tão contagiosa, por exemplo, como o Covid-19, né? Que apesar de que, gente, toda a vida vale, toda a morte é uma coisa, deve ser levada em consideração, mas o índice de mortalidade do Covid é muito pequeno, mas o índice de contaminação é tão violento que, claro que vão morrer milhares, milhares e milhares de pessoas. O ebola, assim, ele mata. Então, o vírus não teve oportunidade de se expandir mais, de contaminar um número maior de pessoas. É muito interessante esse estudo. Não, e eu só lembro do impacto, né, dos paralelos que a gente pode fazer com os outros contextos dos vírus, das doenças que a gente já falou. Mais uma vez, animais exóticos, né, animais de florestas, o contato do homem com esses lugares que estão constantemente revisitados, atacados, e como isso pode ter consequências absurdas, severas para as nossas sociedades. Não só, e é muito importante que a gente frise isso, não só em algumas regiões, não é algo endêmico, é algo que pode se tornar epidemias ou mesmo pandemias, né? Olha o exemplo do coronavírus. É isso que me assusta, que nos assusta em um panorama muito geral. Os primeiros relatos, depois eu vou postando, a gente não vai ter tempo de ler tudo, que já está acabando, mas tem uma série de primeiros relatos, que as pessoas começaram a surgir com vômito, tosse, diarreias, gengivas, olhos, nariz começava a ficar vermelho. Depois de um certo tempo, morria. Né? Ninguém sabia explicar. Outras pessoas começaram a pegar os mesmos casos. Isso nas cidades, né? Nos lugares que você citou. Né? E depois, quando começa a fazer os estudos, né, do ponto de vista para isolamento do vírus, para ver como é que é o surgimento dele, né, ainda assim já tinha se espalhado por vários lugares. E não é algo que sumiu ou ficou restrito à década de 70 e 80. Novos surtos de ebola, anteontem, divulgaram a notícia sobre isso. No Congo, né, em outros lugares do mundo também, em alguns macacos, o próprio professor Stefan, tá aqui meu celular, deixa eu deixar aqui salvo, né, descobriram também a presença do ebola. Ou seja... Tá aí. Nós todos estamos sujeitos a isso, gente. E com essa realidade desse livre mercado mundial existente, e graças a Deus, né, eu não tenho nada contra, ao contrário, eu acho isso que é bom para todos. Mas a chance, gente, de que surja uma nova pandemia, de que todos nós estejamos sujeitos, né, a confrontar uma surpresa que vem por aí. A gente ainda falou anteontem, né, que lá no Ártico começou a descongelar uma geleira que tem de novo um vírus poderosíssimo da varíola, uma coisa que parece que era um vírus diferente, morreram 23 pessoas. Então a gente está sujeito, sim, a grandes surpresas. Mas nós estamos, hoje em dia eu vejo, em condições de nos prepararmos, investirmos mais em ciência, investirmos mais, sabe, na medicina, em biologia, áreas que infelizmente são, né, tão atacadas, né, Carolina? Exatamente. A ciência de forma geral, ainda mais nos panoramas que a gente vive agora. Mas o que você falou é fundamental, né? O que seria dessas doenças hoje e de todas as consequências negativas que elas trazem no panorama social, se não fossem os avanços científicos,
né, e todo cuidado por parte de médicos e de pesquisadores na área. Só temos como mudar isso, evidentemente, enfrentando do ponto de vista científico, né? E isso, de uma forma muito clara para as pessoas que estão assistindo, não invalida as crenças que cada um tem, as religiões de A, B, C ou D. Isso é uma outra coisa. Ciência é uma outra discussão, né? Remédios, a própria construção do ponto de vista científico para a solução de um problema é algo que tem que ser analisado sobre outro aspecto, né? É um investimento por conta do Estado, né? É um investimento em universidades públicas, em um ensino de Sim, qualidade, em profissionais que consigam fazer, que tenham educação, liberdade para fazer um bom trabalho. educação, educação, gente. Educação é a chave para tudo, para qualquer sociedade evoluída, para que ela possa buscar, né, alternativas, porque problemas, nós vamos todos seguir tendo problemas, seja individualmente, seja coletivamente, seja nas nossas questões filosóficas, amorosas, seja nas questões objetivas e práticas. A questão, o que vai diferenciar, na verdade, é a nossa maturidade em se relacionar com os problemas. E a gente só consegue Sim. maturidade quando a gente tem informação. Quando você tem educação, você pode relativizar as coisas e você pode se posicionar de uma maneira melhor, mais suave, mais madura, talvez até mais dura, mas você tem um embasamento diferente para atuar diante daquele problema que surge diante de você, né? Não, liberdade propicia pontos de vistas diferentes, né? Quanto mais informações, quanto mais conteúdos escritos, quanto mais estudos a gente tem sobre determinada coisa, tenho certeza que melhor são as chances de a gente encontrar uma resposta sobre determinada questão. Não é à toa que Sim, agora, claro. diversos lugares espalhados pelo mundo, universidades aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China e por aí vai, e estão todo mundo, de uma forma ou de outra, né, unidos para tentar buscar uma solução, uma vacina para o coronavírus, né? E é esse espírito que a gente tem que ter em um sentido que vai a gente, no pessoal, do meu com minha irmã, você com seus filhos, todo mundo junto, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares, de um incentivo de busca, de conhecimento, de reflexão. Isso tem que ter sempre. E tem uma coisa que eu acho que poderia ficar e que eu gostaria que fosse o que ficasse, assim, que é o mais do que nunca a gente entende que o que é quão importante é a empatia. A partir do momento que você, de Oh, fato, verdade, Carol. consegue se colocar no lugar do Me outro. ganhou agora. Não, gente, sabe, assim, quando você entende, mesmo que você não entenda, né, por várias questões raciais, sociais, culturais, né, as estruturas com as quais a gente é obrigado a se relacionar, porque quando você não nasce com ódio no seu coração. Você é Exato. ensinado a odiar, você é ensinado a repudiar, você é ensinado a ter preconceito. A gente, quando nasce, nasce purinho, nasce lindo, nasce pronto para viver um mundo maravilhoso. E nós somos ensinados a um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, assim, eu não sei se é Stanford. Ah, Rafael, você vai descobrir isso para mim, porque eu já li isso faz Vou. anos e eu não. Tem uma universidade nos Estados Unidos, eu acho que é Stanford, que inventou uma nova cadeira. Inventou, não, já existe, mas ela implantou uma nova cadeira que é a empatia. Então, você agora vai Nossa, não estudar sabia, novo. filosofia, você vai estudar geografia, você também vai estudar empatia. Porque, gente, a gente, se não conseguir se colocar de verdade no lugar do outro, e entender e buscar entender o que está acontecendo, mesmo que você fala, puxa, gente, é distante da minha realidade, realmente eu não sei, eu não conheço aquilo, mas a gente tem que tentar. Porque o que há de Verdade. humano em todos nós é o que nos aproxima. Eu e Rafael, nós não nos conhecíamos. Eu vi o Rafael dando uma aula de história linda para a Com Astrid Astrid. e para o Gabriel. Não é para ela e para o filho dela. Lindo vocês conversando. Falei, cara, que menino legal, que menino inteligente, como ele é articulado. Eu aposto no que você tem de bom, no que você me transmitiu de bom. E por isso a gente quis conversar, e a gente conversou e foi tão gostoso. Então, no meio de tantas Empatia. notícias ruins, o que importa é assim, vamos cultivar empatia, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a importância de certas coisas, né? Como nação, como povo, como humanos. Se nós não entendermos assim, o que deve estar sendo trágico, né? Tantas Sim. situações catastróficas que nós todos estamos sendo, né, obrigados a participar, alguns de uma maneira mais violenta do que outra, não há dúvida, gente, que a desigualdade nunca ficou tão latente. A gente tem que se preocupar com isso. Isso é uma outra Exacerbado. pandemia que a gente tem que tentar ajudar a resolver.
né? Belas palavras, Carol, fundamentais nesse momento. Eu vou procurar aqui da Universidade de Stanford para ver essa cadeira de empatia, É, mas eu tinha visto há um certo tempo atrás como a arte, e falando com uma atriz, tem tudo a ver, uma atriz e apresentadora, porque a arte consegue magicamente, né, de forma sublime, cativar e instigar isso na gente, né? Seja na literatura, seja no cinema, nas pinturas e tal. Você ler, ver aquilo que o outro construiu, escreveu, aquilo que o outro interpreta, também dialoga com aquilo que você tem e aquilo que você espera. Se colocar no papel do outro, essa é a palavra certa, é um exercício muito bom e necessário, né? E isso é necessário. interessante porque isso é também uma das bases dos valores cristãos e tal, que as pessoas acabam se esquecendo, né? Na hora do ódio, na hora da raiva, as pessoas esquecem de muitas coisas, né? Então vamos cativar muito mais empatia. Eu acho Vamos. que essa é a principal lição. Talvez na live de hoje a gente tenha resgatado a principal lição de toda essa conversa, que é justamente empatia. Empatia da gente, das pessoas que estão assistindo, né, de todo esse momento que a gente está vivendo. Muito mais empatia a gente precisa. É, porque todos nós estamos sujeitos, viu, gente? Não é à toa que a gente estabeleceu esse paralelo ao mercado, né? Mundial, né? A abertura do mercado mundial, o comportamento mercadológico das nações, o trading, a troca. Isso abre realmente um terreno muito fértil para muita coisa acontecer a todos nós, que nós ainda nem sequer conseguimos vislumbrar. É importante que a gente entenda que a gente tem que estar juntos para poder perceber melhor, entender melhor e atuar melhor diante das coisas que ainda estão por vir, né? Rafael, pô, obrigada Verdade, mais verdade. uma vez. Ô, Carol, se as outras conversas foram maravilhosas, a de hoje foi mais maravilhosa ainda. E Foi amanhã eu estou ótimo, foi ótimo. animadíssima, gente, porque a gente só vai falar do Brasil. A gente vai Amanhã é só discutir. Brasil. E vamos falar, sabe, também de como todas essas doenças interferem na população indígena, sabe? Porque Exato. nós no Brasil não podemos falar sobre a nossa história sem falar sobre a população indígena. Tudo que, sabe, somos um país tropical. A quem estamos sujeitos, né? O que temos de diferentes? Por que a gente se compara tanto com a Europa, sendo que a gente tem características tão próprias, tão particulares, tão próprias da nossa nação e da nossa cultura aqui, né, do hemisfério onde a gente está. E, infelizmente, todas as mazelas a que nós, como povo, fomos acometidos ao longo dos séculos, a gente também vai estar falando amanhã. E, claro, a Na gente vai formação estabelecer do um Brasil. paralelo. Exatamente, isso Na com o que está formação do acontecendo Brasil. agora. Exatamente. Chegando os portugueses, chegando os europeus e milhares de índios dizimados, não por armas, não por flechas, mas do ponto de vista biológico, e isso continuou. Padre Antônio Vieira e outros padres têm registros, amanhã vamos ver com mais detalhes, que mostram como esse panorama foi trágico nesse momento, né? Milhões, E para milhares de todos, você mortes. vê, a gente não tem contato com esses vírus que surgem, pois é, a gente não tinha contato com o Covid. O Covid veio, a gente não está preparado imunologicamente Exato, para isso, estamos todos exato. padecendo. Isso aconteceu também aqui com os índios e acontece ainda hoje, né? Então, amanhã a gente vai falar de muita coisa que estruturou a nossa nação e a sociedade brasileira como um todo. Rafael, mais uma vez, super obrigada, viu? Eu É que sempre uma agradeço. delícia falar com você. Oh, não com você também, Carolina. Muito bom. Às 6 horas, eu a gente conversar. Então tá. Então até amanhã, que é a nossa Até última amanhã. live sobre a história das pandemias. E muito obrigada a todo mundo também que está participando aí, que está escutando os dois animados aqui falando de história loucamente e tudo, né? E até amanhã a gente volta com mais informação, se Deus quiser, né? Beijo, beijo. Até amanhã. Obrigada, Rafa. Um beijão. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, Carolina. Tchau, meu amor. Beijo. Gente, ele é muito querido, né? Muito inteligente, muito simpático, muito querido. Meu irmão, é os exemplos da minha vida. Mas eu espero que esses exemplos sirvam de alguma forma a vocês, né? Que seja útil de alguma maneira. Então, muito obrigada. Até amanhã. Né? Amanhã a gente vai ter mais uma live sobre a história das pandemias e dessa vez a gente vai lá sobre só as pandemias que aconteceram aqui no nosso país. Um beijo grande e até amanhã às 6 horas da tarde. Tchau, tchau.